Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Vou apresentar para vocês um diálogo de paz, o encontro de Francisco com o Frate Lupo, ou com o irmão Lobo, né? Essa gravura aqui, essa foto que eu tirei, ela pertence à Aliança da Fraternidade, que é a instituição que faz as viagens com a gente, as muitas viagens internacionais, inclusive a viagem aí em Gúbio, que eu quero convidá-los para viajarmos juntos aqui, deixando a imaginação fluir. O Paulo Rouvier, presidente da Aliança, ganhou um cartão postal na cidade de Assis e mandou ampliar e colocar em azulejo, e essa parte, esse azulejo, fica no chamado Recanto de Paz, ou no lugar de lanche, de refeições, no lugar de encontro fraterno, lá na Aliança da Fraternidade. Muito bem. Vamos começar com a frase de Francisco no Fioretti, o livro mais famoso sobre São Francisco, né, o mais popular. E ele fala sobre o perdão integral, isso é muito importante, o perdão total. Vem cá, irmão Lobo, eu quero fazer a paz entre ti e esses cidadãos aqui lá de Gúbio, de modo que eles não mais sejam prejudicados por ti, e para que, perdoando-te toda a ofensa passada, não mais te persigam. Então Francisco queria um perdão mútuo, integral, mútuo, dos homens para com os lobos, para com o lobo e do lobo para com os homens. Tudo bem? Ele também vai se basear para esse tipo de tratamento na frase no ensino do próprio Jesus, quando o mestre fala: amai aos vossos inimigos e fazei bem a todos que vos odeiam. Então, como vocês podem ver, Francisco está tratando também o inimigo, falado aí nessa passagem, como aqueles da natureza, como os animais, né? Pois também nosso Senhor Jesus Cristo, cujas pegadas devemos seguir, chamou de amigo o seu traidor, e se entregou de livre vontade aos que o crucificavam. São, pois, nossos amigos todos aqueles que injustamente nos infligem tribulações e angústias, e opróbrios, e injustiças, dores e tormentos, martírios e mortes. Ora, essa é a colocação, uma verdadeira loucura. Loucura de Deus. Eu acho que é por isso que nós temos que voltar várias vezes, porque esse aqui é o ponto central da nossa descoberta enquanto relação com o outro, de uma relação de paz verdadeira, né? São nossos amigos. Justiças, dores, tormentos, martírio e morte. A esses devemos amar muito, porquanto pelo mal que nos fazem, Francisco então não nega que da parte deles não há um bom comportamento, né? Teremos a vida eterna. Aqui vida eterna está no sentido de vida imanente, vida em si mesmo, vida independente. A nossa vida, depois da queda, ela não é independente. Eu preciso de comida, de ar, de pai, de mãe, eu preciso de sustentação, para tudo. Nós não somos independentes. Agora, o ser espiritual completo em si mesmo, ele é independente. Ele não precisa de nada de externo para se manter. Tem vida em si mesmo. Daí dizer Jesus: vim para que tivesses vida, vida em plenitude, vida em abundância. Então, tudo passa pela essa santa obediência, para a gente ter um bom relacionamento com todos. Diz Francisco: a santa obediência confunde todas as vontades próprias. A gente que é muito egoísta e quer fazer com a nossa vontade aquilo que a gente quer, ela diz que a santa obediência confunde tudo. As vontades próprias, corporais e carnais, e mantém mortificado o corpo para a obediência do espírito e do seu irmão, tornando o homem súdito e submisso a todos os homens desse mundo.
Olha o que é a santa obediência para Francisco. Para Francisco, você ser obediente tinha de ser a semelhança do Cristo, que foi obediente àqueles que queriam crucificá-lo. Ele não fugiu, não reagiu. É assim Francisco está dizendo que devemos fazer, a santa obediência exige que façamos isso com todos os homens, seja lá aquilo que eles queiram fazer conosco. É algo imensamente grande. Ser obediente a esse nível. Ele vai mais. Eu acredito que agora nós vamos levar um verdadeiro susto com o que Francisco vai escrever. E isso é frase dele mesmo, não são autores que estão escrevendo, né? E não só aos homens, como também a todos os animais. Eu não tenho que reagir ao que o animal quer fazer comigo. Quer dizer, eu não posso fugir de um tigre que se ele quiser me comer. E os animais, inclusive aqueles que são fera, que eu estou dando o exemplo do tigre, para que assim dele possam dispor à vontade, tanto quanto lhe for concedido pelo alto e pelo Senhor. Quer dizer, se tem alguém que vai intervir para que um tigre ou um cachorro não te morda, é o Senhor. Você não pode proibir ele, se você for santo, tiver a santa obediência. Bom, gente, nós estamos vendo a grandeza de Francisco de Assis. Agora, ele está dizendo que se você não tiver de passar o alto através do Senhor, quer dizer, os amigos espirituais através do Senhor maior, é que vai cuidar disso. Temos devida confiança. Ter a devida confiança no alto é uma questão de fé. Só pode, aliás, ter santa obediência quem tem santa obediência a Deus. Colocar a sua vontade como propriedade divina. Agora fica mais fácil, não é loucura. Que parece que a gente se entregar para qualquer bicho comer a gente. Ou qualquer homem fazer o que quiser conosco. Porque se você faz isso, é suicídio. Mas quando você está ligado ao Senhor, e é fé no Senhor, e caminha no Senhor, aí é diferente. Porque não é mais você que rege a sua vida. Aliás, é o que o Cristo falou no Getsemane, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aí, se é a vontade de Deus que vai fazer e o Cristo está consciente disso, logo, você só vai passar por aquilo que tinha de passar. Por exemplo, nenhum bicho pegou Jesus, mas aqueles que queriam crucificá-lo, ele não negou. Tá certo? Muito bem. Vamos ver aqui um exemplo de submissão que Francisco faz. Agora nós vamos para um exemplo histórico de como ele se comportou. Na cidade de Rivotorto, logo quando ele voltou da autorização do Papa Inocêncio III para pregar, numa cabana apertada, abandonada por todos, eles foram morar, os frades. Um camponês chegou ali com um asno e disse o asno: entra, porque faremos bem a este lugar. Como se estivesse dizendo, esses frades que estão aí não estão fazendo bem a este lugar. Quem vai fazer bem a este lugar sou eu e você, burro. Vamos, entra. Grande tumulto, perturbando os irmãos que se entregavam ao silêncio e à oração. Francisco disse: sei que Deus não nos chamou para preparar hospedagem para asno e para ter frequentações de homens, mas para quê? Pregando de quando em quando aos homens o caminho da salvação e dando salutares exemplos. Ele não está destratando aqui o burro. Ele não está dizendo que o Senhor não mandou ele para cuidar de burro. Poderia ter essa missão, mas não é o caso dele. E nem também para ele viver com homens que não são frades. Era para ele viver em comunidade de frades. Mas poderia ter vindo numa relação normal, sem ser frade, com os homens aqui da sociedade. Mas ele tem uma missão, é pregar de quando em quando para os homens as coisas de Deus. A leitura não pode ser apressada, senão passa um desvalor ao homem e ao próprio burro. Os frades
deixaram, pois, a cabana e transferiram para Santa Maria da Porciúncula. Ora, isso está na legenda dos 3 companheiros, né? Agora, olha que interessante. Então, eles seguiram o exemplo de Francisco, deixaram aquela cabana. Não estamos aqui para nos indispor com os homens, não estamos aqui para nos indispor com os animais. Vamos para outro lugar. Está aqui um exemplo de santa obediência. Então, nós vamos começar agora a história do lobo, e nós vamos lá para Gúbio, e nós vamos fazer o caminho de Francisco. Nós vamos passar pelos lugares principais dessa história dessa cidade com a verdadeira loucura, né? Então, o que nós vamos fazer? Aqui nós estamos no grupo da Aliança da Fraternidade, nós vamos, ali atrás da Basílica de São Francisco, nós vamos fazer um bate-volta. Nós vamos sair de Assis, nós vamos a Gúbio e depois no final do dia vamos voltar. Tudo bem? Então nós estamos saindo de Assis para fazer essa visita da loucura, podemos dizer assim. E chegando lá em Gúbio, né, a Città dei Matti, que é a cidade dos loucos. A própria cidade de Gúbio se chama a cidade dos loucos. E aqui nós só vamos ver loucuras, vocês vão ver. Aqui nós estamos na parte inferior da cidade, a parte, a base, né? Aí nós vamos ter que subir várias dimensões, inclusive tem que pegar elevador para ir para a parte superior da cidade. Então nós estamos aqui no estacionamento, estamos chegando. Aqui nós temos um primeiro marco na cidade, nessa parte inferior, que são os dos 40 mártires que morreram na guerra e foram martirizados, né? Para esse lado aqui é inocente. E lá, então, no marco está escrito que são os mártires inocentes. Mas para o lado de lá, cada um está pagando aquilo que tem que pagar. Tá certo? E aí nós chegamos num louco, outro que morava em Gúbio, né, que é o professor Pietro Baldi. Aqui está a pensão do casal, ele ficava aqui nessa janela. Era só um quarto, não era em toda essa casa, em que alugava, que era a pensão do casal Norina e Alfredo, né? Na Via Catedrale número 6. Então, ele quando foi morar em Gúbio, já tinha feito o voto de pobreza, ele ali morou e ali ele escreveu as suas obras, muitas das suas obras lá, chamadas obras italianas, inclusive Deus e o Universo. E vocês vão ver que coisa interessante, né? Porque lá ele fez o voto de pobreza, né, em 1931, já tinha em 27 escrito os ideais franciscanos diante da psicologia moderna, escreveu 10 volumes, desses 10, praticamente quase todos, tirando a grande síntese e as grandes mensagens, ele escreveu lá naquela casinha, em Gúbio, né, e depois ele escreveu a obra brasileira aqui. Lá nessa cidade, porque ele gostava dessas coisas espirituais, diz o livro Um Destino Seguindo Cristo, ele foi chamado de imbecil, de idiota, de soberbo, e foi lá que ele entrou no índex proibitório da Igreja Católica. Um louco para o mundo. Então, como eu falei lá no último quartinho aqui, que no caso é esse primeiro aqui, ele morava. E lá fazia um frio tremendo, né? Muito frio. E aqui era a portinha de saída. Diz o professor Pietro Baldi, o povoado era pequeno, e como todos os povoados, estava ávido de tudo indagar, para abastecer aquela nutrição cerebral necessária a todos. Que na nossa linguagem aqui é fofoca. Os mexericos reinavam como mosquitos importunos, girando-lhe sempre em torno. Está no livro História de um Homem. Então, por que aquilo ficava girando? Aquela fofoca. Quem é esse homem? Se ele era de família rica, por que ele está vivendo num quartinho? Por que ele vive assim estranho? Cadê a família dele? Por que ele escreve essas coisas tão estranhas? E depois que ele entrou no índex, então, aí ele passou a ser ironizado por todo mundo. Mas lá ele trabalhava. Então, agora já está essa porta reformada, aqui está a porta da entrada da casa, e aqui, quando ele, com febre imensa, ele sentava ali para
pegaram um raiozinho de sol, com muita febre, e muito frio. E foi assim que ele teve 20 visões e escreveu o maravilhoso livro Deus e o Universo. Uma marca na obra do professor Petrobaldi. Como febre, sentar ali, né, e ter visões e escrever o livro. Quer dizer, ele teve uma visão que dividiu em 20 capítulos, melhor dizendo. Aqui nós temos o nosso amigo Ferdinando, é amigo do professor Petrobaldi, que a desencarnação não mata ninguém, sentado naquele mesmo lugar para representar ali na nossa foto, né? Em seu quarto não havia senão o leito. Tudo estava em ordem, mas faltava o calor do afeto. Bonito. A temperatura da casa era fria, sobretudo para o coração. Era angustiante. Às vezes sentava-se sozinho nas escadas, que é aí, ó, diante da porta, sem ter coragem de entrar para não sentir aquele gelo. Era um silêncio desejado e apenas exterior, para melhor ouvir a voz de Deus. A gélida privação de afetos humanos é, talvez, um constrangimento necessário para se encontrar o amor evangélico pelo próximo. Também está na história de um homem. E aqui está a escola onde que ele trabalha, tá? Aqui é a porta da escola e aqui é a igreja de São Pedro. Olha que coincidência interessante, né? Frei Leão, Petrobaldi e São Pedro, né? Os mesmos personagens, a mesma individualidade em personagens diferentes. E aqui está a Escola Média Estadual Otaviano Nelli. Ele explica aqui, ó, velho convento, edifício frio, desolador, tétrico na solidão, paredes emanavam vibrações pesadas. Olha o sofrimento de vibrações ruins naquele local. Penosa sensação de tristeza, procissão de frades salmodiando, olhos mortos. Então eram desencarnados, né? Mas que pareciam que se sentiam encarnados, ficavam salmodiando, cantando em tristeza, em vibração ruim. Ali era o mesmo ambiente que as crianças estudavam. Qual o ambiente da sua escola? Olha o que é que você deixa gravado nas paredes, que continuam alimentando esse tipo de vibração. Aqui o professor Petrobaldi é o quarto. É o quarto da direita para a esquerda, sentado na primeira fila. A foto é de 1935, antes das férias. Então está todo mundo aí. Olha o que ele fala. Aqui nós temos o diploma dele de professor de primeiro grau na língua inglesa. E o aluno e a caneta. Isso é muito interessante. Em 2007, eu estive em Assis e nós fizemos o primeiro seminário de Petrobaldi em Assis. E de Petrobaldi e Francisco de Assis em Assis. E foi logo ali no ambiente da casa em que ele nasceu. A prefeitura cedeu para a gente. Então foi algo assim maravilhoso. E lá apareceram muitas pessoas da Itália, que foram levadas por amigos, que agora há um movimento em folhinho que divulga a obra do professor Petrobaldi, movimento autorizado pela prefeitura, e que foram nos assistir lá em Assis. Inclusive, um italiano participou com palestra, um não, dois. E lá estava um, que foi esse aluno, e com a caneta tinteiro. Quando o professor Petrobaldi foi colocado no índice, então muitos começaram a desprezar ele, e o professor fazia a volta de pobreza, até aquele terno ali, não era fácil manter ele que cuidava de tudo, da limpeza, etc. Ele se aproximou com a caneta tinteira e fez assim, ó, tacou a tinta no professor no terno, mas covardemente fugiu. Não que o professor fosse fazer alguma coisa, mas é que ele espera que a reação do outro seja de fera também, que nem ele. Mas ele fugiu. O professor conta mais. Ah, e interessante que ele estava lá agora na nossa palestra. Agora ele gosta de um balde. É louco também, né? Era louco duas vezes. Uma loucura, agora uma outra loucura. Os rapazes, diz o professor no livro de História de um Homem, davam insultos com palavrões. Sempre de longe. Xingavam o professor, mas de longe, ao medo. Por excesso de coragem, né? É bacana que ele não chama ele de covarde, né? Bonitinho, né?
cara que é santo é uma beleza. Sem dor, diz ele, não há criação. Então, entender por que você está numa escola assim, com esses fantasmas? Por que você está num ambiente assim tão gelado? Por que você está sem a presença do afeto? Por que você está com meninos e pessoas tão fofoqueiras, mexeriqueiras e agressivas, mesmo covardes e de longe? Porque a dor é um processo criativo. E aí gerou um livro abençoado, um dos mais belos livros da história da humanidade, que é o livro História de um Homem. Agora tinha um sofrimento maior ainda, ó. As atas que ele era obrigado a escrever depois da correção das provas. Prosa sem sentido em que o supervisor examinaria, depois até as vírgulas. Preocupação com ata, com regra, que toma tanto tempo dos professores num verdadeiro sacrifício. Tinha de escrever e a mente rebelde divagava. Tanto mais ativa quanto mais detestável era o trabalho a realizar. Coisa detestável, coisa que não leva nada ao processo de educação, que não tem nada absolutamente a ver com educação. E ficam com preocupações, com detalhes, acaba prejudicando todo mundo. Aí está o encontro do Pietro Baldi com um lobo, né? Um lobo na escola, a direção da escola, um lobo da população mexeriqueira, um lobo dos jovens agressivos, um lobo da igreja que condena, e você tem que saber lidar com esses loucos e fazer a loucura do amor. E aí nós fomos visitar um local muito importante que é Valingenho, Valingenho é o primeiro ponto importante que nós vamos ver da vida de São Francisco na região de Gubbio. Estamos indo lá, pegando a estrada para ir, e aqui chegamos nesse mosteiro, onde Francisco esteve em 1207. Nesse mosteiro de São Verecondo, aconteceu algo muito importante. São Francisco chegou lá depois de ter dado a roupa toda para o pai, naquela cena do bispo, né? Então ele foi lá para procurar emprego. E os monges colocaram ele ali como cozinheiro. E ele tinha de lavar uma opção de coisa, trabalhar e não tinha tempo para descansar. E ele tinha fome, não davam comida para ele. E ele queria também se botar um casaco, porque estava com frio, uma roupa mais aconchegante, e não deram. Aí São Francisco falou, é uma questão de sobrevivência. Vou procurar outro ponto. Pediu licença aos frades e foi procurar outros pontos. Hoje é um hotel esse local, um hotel maravilhoso. Mas é interessante que, passado um tempo, quando a fama de São Francisco foi lá para cima, esses monges foram pedir perdão e perdoaram. Foram pedir perdão, perdoaram não, foram pedir perdão a São Francisco pelo que eles fizeram, pela loucura que cometeram. Aqui está uma foto mais próxima lá desse mosteiro. E aí o que ele fez? Ele saiu dali e foi procurar a residência do seu Espada-Longa. Seu Espada-Longa é igual o pai, em Gubbio, no centro de Gubbio, só que na parte inferior da cidade. E o seu Espada-Longa era igual o pai dele, também comerciante de fazendas. E diferente do pai que tomou a roupa dele, o seu Espada-Longa deu a roupa. Então agora, essa roupa que a gente conhece do franciscano, ele começou lá com o seu Espada-Longa a ter. Tudo bem? Hoje ali é uma igreja com um convento chamado Convento de São Francisco. Aqui está a foto, né? Aqui nós temos a entrada dentro da igreja, o seu Espada-Longa dando a roupa para Francisco, tá certo? E aqui nós temos algo interessante. Aqui é uma marca, tem uma marca na parede, dizendo aqui é a entrada para a casa do seu Espada-Longa. Aqui nós temos, como houve o caso do lobo lá, em frente à igreja, uma estátua de São Francisco com o lobo, muito bonita. Agora nós vamos para o local onde São Francisco se encontrou com o lobo e fez aquilo que nós já lemos, aquele diálogo de paz. Aí é um local chamado Valfábrica. Bom, e também é caminho que vai para Assis, tá?
nós estamos fazendo um caminhozinho de volta, pela uma estradinha pequenininha, para ir lá naquele local. Porque o lobo não ficava dentro da cidade, ele ficava do lado de fora. E estava atacando os animais, estava atacando o gado e as pessoas. E vivia ali do lado de fora, e as pessoas também, de alguma forma, queriam matá-lo. E tinham medo dele. Quando Francisco soube dessa história, ele falou assim, vou lá para resolver. com a linguagem da paz, né? Com a metodologia da paz. Aqui está a informação, né, da igrejinha do local em que, lá em Gubbio, ele fez essa mensagem de paz. Ali agora é uma igrejinha, tem umas freiras que moram ali. Foi aqui neste local, hoje é a igreja da La Vitorina, e elas vivem reclusas ali, mas de alguma forma permite em silêncio da gente entrar. Não pode falar, mas podemos ficar do lado de fora. E foi aqui nessa região, porque essa igreja é mais antiga do que o caso do Lobo, que ele teve esse encontro. E há várias representações para isso. Eu trouxe aqui para vocês, né? Aqui está a entrada, mais próxima da igrejinha. E aqui tem uma escultura, posso dizer assim, muito bonita, de São Francisco também, junto com o lobo, né? E o lobo vestido de frade, o irmão lobo. Mais uma outra representação ali em volta, muito bacana para tirar foto, de São Francisco brincando com o lobo, né? Com um lobo domesticado. E aqui com as informações, foi nesse local e tal, São Francisco. Aí várias pessoas que estavam no nosso passeio foram lá tirar foto. Aí todo mundo, ninguém bota a mão no São Francisco, bota a mão no lobo, né? Com escultura, a coragem Aqui nós temos uma representação bacana, um casal, eles são médicos, né, nossos amigos, né, Crispim? Eles são médicos, e é interessante que ele aqui está fazendo de lobo, né? Ele está querendo atacar a mulher, e ela com a mão, igual de São Francisco, recebendo com amor, né? Aí tudo começa a virar essa alegria, esse teatro. Isso é que é rememorar numa viagem todas as cenas, né? É aí que você guarda bem a história. E aí vamos começar a subir a cidade. Vamos para o centro da cidade dos loucos. Aqui nós já começamos a pegar o caminho do centro da cidade. São ruas fechadas, né? Muitas vezes tem dificuldade para passar carro. E aqui nós chegamos na Fontana dos Loucos. E nessa Fontana dos Loucos, eles dão um diploma para todos aqueles, um diploma de louco, para todos aqueles que derem 3 voltas ali em torno dessa fontana. Basta você, não precisa dar muita volta. Afinal, você já é louco. Basta 3 voltas, tá? Se der 3 voltas, você tem direito a um diploma. Louco você já é. Só em acreditar nisso, né? Então, se der 3 voltas, aí é um super louco, aí você ganha um diploma de louco. Eu acho que eu trouxe aqui o diploma de louco, tá aí, ó. O diploma. Você ganha, né? Uma patente de maluco, olha lá. Uma patente. Então, a cidade, ela vive para isso. E tratam todo mundo muito bem. Nós somos muito bem recebidos na cidade. De vez em quando as crianças abrem a janela e gritam para a gente, chamam a gente de louco. Isso é uma distração. Muito legal. E quando tem as festas, né? Tem determinadas festas que a tradição é distribuir para os visitantes doces, né? Para que possa haver uma melhor integração de louco com louco. E a maior loucura é a festa no dia 15 de maio. Todo 15 de maio tem essa festa, em que eles pegam a chamada Corsa del Seri, que é a corrida dos séries. Série quer dizer vela. Antigamente eles pegavam uma vela enorme e saíam correndo, uma vela pesada. Agora são essas coisas assim de madeira enorme, né? Que pesa 280 quilos, né? E grande. E aí que eles botam aquilo nas costas e saem carregando, fica uma multidão, eles saem carregando e tem que subir 900 metros para ir lá na igreja de Santo Ubaldo, compadroeiro da cidade. Aquele que ganhar é o louco maior. Carrega isso. Aqui está a multidão para ver a corrida do louco. Vocês estão pensando? É muito louco. É muito louco. Agora olha o que tem em cima desses séries. Olha lá. Olha lá. Tem Santo Ubaldo, tem Santo Antônio, e tem São Jorge e Santo Antônio.
tá certo? Representando 3 grandes classes, os pedreiros, os comerciantes e os agricultores. A ideia melhor é quando ganha o Santo Baldo, que é o padroeiro da cidade. E vocês vão ver a igreja de Santo Baldo, tem que pegar teleférico e ficar lá em cima. Aí essa correria, a multidão vai atrás, é distribuição de doce, é uma alegria tremenda. Depois mistura com alguma coisa de vinho, não muito, sabe? Porque louco não precisa beber muito, né? E aí fica aquela animação, né? E aí agora nós vamos para a parte superior da cidade. Aí a gente tem que pegar um elevador para ir para a parte de cima para visitar o Domo, uma igreja muito significativa. Aí nós passamos pela Piazza Grande, a Praça Grande, onde nós temos a prefeitura, museu e tal, é realmente muito bonito. Aí vocês têm uma visão, olha, dessa praça como é larga, aqui acontecem grandes festas, e aí a gente pode ver a distância, e lá embaixo a gente já consegue ver Assis, tá? Aqui tem mais, a Cidade dos Loucos, né? Ou de Gúbio, aonde Francisco teve com o lobo. Então, aqui nós temos uma visão grande do vale, né? Aqui outra visão também ampla, dessa praça que acontecem as festas. Bom, e aqui nós temos um restaurante fantástico. Olha o nome do restaurante. Tudo também vive em torno do lobo, né? Que é a Taberna do Lobo. E lá, qual é o produto nobre da cidade? É o tartufo, são as trufas. Somente as trufas brancas, tem um festival de trufa. Então o prato 10 deles lá é o filé com trufas que causa assim, um sucesso tremendo. E assim, isso dá muito dinheiro, porque trufas é algo muito caro, né? Muito bem. E esse restaurante é um espetáculo, talvez o melhor restaurante da cidade. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma loucura lá. A moça está nos procurando até agora. Bom, aí nós chegamos na igreja, estamos indo para a igreja de 2 santos mártires, Mariano e Giacomo. Vamos entrar nessa igreja, a visão é lindíssima, cada vez nós estamos indo mais alto para visitar. Repare que a construção é muito primitiva. Essa é a entrada da igreja. A igreja é escura, né? Foi o máximo que a foto deu para fazer. Mas o que eu quero destacar é essa Nossa Senhora. E essa Nossa Senhora, ela está com uma aparência mais um pouco escura, com uma pele morena demais, e o menino também. Essa é uma tradição que existe até outras Nossas Senhoras mais escuras que essa, em termos de morena. Porque diz a tradição que, não, é informação, que Paulo pediu para Lucas escrever o Evangelho. E ele teve com as testemunhas oculares, entre elas Maria de Nazaré. Agora o que é mais interessante é que Lucas era médico, né? Logo era grego, escrevia muito bem o grego, e o que é mais interessante é que ele era pintor. Daí a beleza do Evangelho. Repare que no caso do Zaqueu, ele bota Zaqueu em cima da árvore, caindo. Quer dizer, há todo um colorido em que ele fala na sua história. Assim também quando ele teve com Maria, reza a tradição que ele pintou Maria. É lógico que esse quadro sumiu, a tradição cristã, né? Esse quadro sumiu. Mas passou as informações pelos pais da igreja que ele pintou Maria morena demais. E aí os pintores ficaram livres, os escultores, para cada vez seguir ao exemplo de Lucas, ou se deixar levar pela imaginação de Lucas, né? Ou se deixar levar pela imaginação para a representação de Lucas, e muitos fizeram Maria bem mais amorenada, né? Diferente do exemplo da Nossa Senhora da Aparecida, que é negra aqui, pelo motivo da escravidão. Tudo bem? Agora nós chegamos no centro da cidade, descemos lá da igreja, voltamos para o patamar médio da cidade, e aí nesse patamar médio, o que nós vamos encontrar? A igreja de São Francisco da Paz. Guarda esse nome, Igreja de São Francisco da Paz. Ora, foi lá afastado da cidade, lá a igrejinha de Santa Vitorina, né, dela Vitorina, que ele teve diálogo com o lobo. O lobo aceitou a paz.
E ele chamou as pessoas e pediu para as pessoas fazerem a paz com o lobo. E ele prometeu que eles irão te sustentar. Então, sendo assim, o lobo foi morar no centro da cidade. E o lobo foi morar, tem inclusive lá a igreja no centro, onde o lobo morava. E ele saía com a cesta dele para pegar alimento, botava a cesta na boca, pegava alimento, comia e voltava para lá. E teve uma boa relação da população com o lobo, do lobo com a população, até Francisco partir. Aqui nós temos, lá, isso é dentro da igreja, uma escultura bonita do Francisco falando com o povo, né? E com as autoridades religiosas pedindo para cuidar do lobo, e o lobo junto com a população. E também nós temos dentro da igreja uma representação de um lobo. Agora, o mais extraordinário está aqui, o túmulo do lobo. É lógico que aqui não é o túmulo original, mas descobrir esse túmulo, e essa é a pedra do túmulo. A pedra do túmulo está aí, ó. Então, repare, em 1873, não longe dessa igrejinha de São Francisco da Paz, encontrou-se uma tumba que contém um esqueleto de animal que o veterinário Giovanni Spanati verificou ser de um lobo. E o que tinha? E qual era a pedra? Inclusive com uma cruz em cima. Então eles pegaram o esqueleto do lobo e colocaram aqui, né? E alguma parte também da representação da pedra foi para outra igreja lá dela Vitorina. E aqui ficou um local subterrâneo, ó, você desce a escada e você pode visitar o túmulo do lobo. É loucura? Pergunte a São Francisco. Bom, mas eu falei para vocês que eles faziam essa subida aí, ó, levando aquele peso todo, lá para cima. E tem teleférico, ó, instalações teleféricas, do Monte Engino, 900 metros acima do nível do mar, lá na Basílica de Santo Baldo, que é o padroeiro da cidade, né? Não confundir com o balde, tá? E aí, se vai de teleférico, eu estou nesse carrinho aí, junto com essa amiga que estava na excursão, tudo bem? Mas eu estava assim, nem foi fotografado, que a minha fisionomia não estava assim, natural. Porque eu estava protegendo essa moça, entendeu? Não é que eu estava com medo, eu não estava com medo de andar de teleférico, mas a moça precisava rir, né, tirar foto, então eu estava mais amparando assim, né? Aqui o negócio é alto mesmo, como vocês estão vendo. E a gente foi subindo lá para a igreja de São Baldo. Mas, para falar a verdade, eu não estava nessas negocinhos. Eu estava carregando um Ceres, eu subi com o negócio lá. Vocês vão ver? Eu vou provar. Depois vocês vão ficar com cara, não é isso? Né? Vão ficar com cara de loucos tristes. Então, está aí o teleférico, né? Aí você chega lá, desce, ele continua andando esse teleférico. O cara vai, abre a portinha e te puxa, porque o negócio não para, ele não tem freio. Então é assim, é bem louco, é bem louco. Aí ó, você chega lá nesse patamar, ele já fica te esperando para te tirar de lá, para te salvar. Ó, aí ó a altura que é, ó. Ele sobe isso carregando aquele negócio. Aí ó, tá bem? Aí quando você chega lá, tem uma seta indicando Basílica de Santo Baldo. Aí a entrada para a Basílica é lindíssima. É um jogo de luz e de flores encantador. Com pedras rosas, é realmente muito bonito. A Santo Baldo viveu entre 1085 e 1160, mas em 1851 ele fez o grande milagre de defender Gúbio de uma invasão, e por isso que ele passou a ser o protetor da cidade. Aí está uma foto dele, né, do Santo Baldo. Uma foto não, uma pintura. E aqui está o túmulo dele, aí está ele lá, ó. O corpo dele, mumificado. E aqui está os Ceres, né, que levaram, e aqui estou eu levando um, olha lá. Viu? Não falei que eu ia provar para vocês? Olha lá, ó. Levando. Aí eu ganhei a corrida, essa eu ganhei. Bom, aqui está a casa fúnebre, né, onde está o corpo de Santo Baldo, que foi construída no século XVII. Aqui está mais ó, a urna funerária. E aqui nós estamos saindo da igreja realmente
muito acolhedora, de um brilho de luz, de flores lindíssima. Aqui tem essa visão, banquinhos para sentar e olhar o universo lá embaixo. E vamos voltar, pegar o teleférico e descer, ó. Aqui, ó, eu estou ajudando ela a tirar foto. E logo que a gente desce, se depara com a Praça São Pedro. E olhando, você tem a estátua de São Pedro, ali amparando a cidade. Eu queria agora mostrar aqui nessa pintura doida dos lobos ferozes, essa história do Homo homini lupus. O nosso Cleiton acabou de me presentear mais uma vez, através da família do Dr. Rubens Romanelli, o livro O Primado do Espírito, que eu tinha lá na primeira edição. E, sabe, Cleiton, é um livro maravilhoso, um dos livros mais bonitos, de beleza e de profundidade que o Espiritismo produziu. O Primado do Espírito, da editora La Chata, professor Rubens Romanelli, que amigo do professor Pietrobaldi, estava no encontro do professor Pietrobaldi com Chico Xavier, foi tradutor da obra, por exemplo, A Ascese Mística, do professor Pietrobaldi, e ele escreveu esse livro, O Primado do Espírito. E lá tem essa história, Homo homini lupus. Diz que um homem, ele era trabalhador, ele recebia o salário dele. E quando ele voltava para casa, depois do trabalho, com salário, com dinheiro, com ele guardado na bolsa, né? Ele era à noite. E ele viu um vulto. E aí ele falou, é um ladrão, eu estou com medo do ladrão. Porque o ladrão vai me bater e vai roubar o meu dinheiro. Depois ele pensou mais, conforme que ele foi andando e o vulto se aproximando, ele ficou mais apavorado ainda, ele falou, ele só não vai me bater. Ele, além de roubar o sustento da minha família, ele vai me espancar e vai me deixar aleijado. Depois ele poderá me matar. Então ele entrou nesse desespero e falou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou chegar perto dele e falar assim, eu sou um pai de família, sou um trabalhador. Não me mata não, mata aqui o dinheiro todo para você. E no próximo mês eu te trago mais. Não faça isso nada contra mim não. Aí quando ele preparou-se para fazer isso, que ele olhou, era um burro. Aí ele falou, graças a Deus que um burro não é um homem. Que situação, né? A gente tem mais medo do homem do que o animal. Então, a grande fera mesmo é o lobo que quer fazer guerra, né? Esse é muito pior do que o lobo selvagem, aquele primeiro que Francisco falou. Então, esse lobo que é o perigoso, do homem que chega ao desequilíbrio da barbárie, que não sabe se conter, se policiar, né? E aqui há uma segunda história que se passou no Monte Alverne e que fala de um outro lobo. E aqui eu já parei aquele de Gubbio e vou mostrar aqui para vocês algumas fotos do Monte Alverne, que foi onde São Francisco ficou com as marcas da cruz em 1224. Aqui nós temos a entrada do convento, né? Aqui nós chamamos a chegada lá, quando você desce do ônibus e começa a caminhar pela essa mata, é lindíssima, né? E depois quando você entra aqui já no convento mesmo. E aqui você está subindo para o local onde que São Francisco recebeu as marcas da cruz. O nosso grupo está indo para lá. E conta a história da conversão de um ladrão lobo em Frei Cordeiro. Por isso que tem aquela passagem também do lobo vestido de frei, né? Ele era um ladrão e passou a ser um frade exemplar na ordem, né? Então aqui nós temos uma representação dessa foto, dele sendo convertido por São Francisco, e aqui era a gruta onde que ele morava, e aqui ele roubava os viajores e retinha para resgate as pessoas. São Francisco então converteu ele. Então essa é uma outra tradição, muito fraca em termos, não estou dizendo que não seja verdadeira, mas ela é bem mais antiga, de 1600 e pouco, já tinha se passado já uns 300, 400 anos depois de São Francisco, mas que também retrata algo muito interessante, porque São Francisco converteu, sim, ladrões, né? Inclusive é uma passagem célebre na ordem dele, que ele mandava os frades servirem os ladrões e servirem muito bem. E dizer para os ladrões, se vocês não fizerem mais nada, amanhã para a população, amanhã a gente traz mais comida. E Francisco mandava levar queijo, vinho, pão, tudo de melhor que ele ganhava, mandava dar para os ladrões. Inclusive os ladrões se converteram. E eles ficaram maravilhados. Inclusive aqui nós temos
Frei Ângelo, não tem uma porta? Um desses é ladrão. São Francisco convertido. Então, isso não é complexo. Mas repare, é uma forma também de justificar um lobo de verdade, animal, ficar assim convertido, tá? Mas há essa tradição e devemos reter aqui, tá? Mas o que é mais bonito é que há um poema da Maria Dolores chamado Amor e Paz. Amor e Paz, o Irmão Lobo, psicografado pelo nosso Chico Xavier. E eu queria ler para vocês, e de vez em quando a gente para nesse belo poema, né? Olha o que a mediunidade do Chico fala e olha a informação do Espírito Maria Dolores sobre o lobo. Tudo bem? Eu trouxe aqui a capa do livro para vocês. Então vamos lá. Na floresta de Gúbio, um lobo se fizera uma espécie de monstro aterrador. Mais astuto e mais hábil que uma fera, parecia um terrível salteador, matando qualquer homem desarmado, espalhando pavor e aniquilando o gado. Mas São Francisco de Assis foi procurá-lo um dia, em plena solidão. Ao encontrá-lo em vasta ramaria, começou a chamá-lo de irmão. Em seguida, falou-lhe da bondade, da paz, da caridade, do carinho. Pediu-lhe por Jesus alterar o caminho em que o pobre animal vivera até então. E terminou rogando ao lobo atento, fosse morar com ele no convento, e a fera obedeceu, sem demonstrar qualquer hesitação. Seguindo o irmão Francisco, achou-se em novo lar, e, ao mudar de atitude, entregou-se feliz no trabalho do bem, nas tarefas de Assis. Era um guarda noturno dos melhores, e carregando um cesto aos dentes, buscava pães nos arredores. Mas o chefe de São Francisco, ocupado muitas vezes, por semanas ou meses, ausentava-se em serviço, quase sempre reunido a Frei Leão, saía em sacrifício e peregrinação, a fim de semear o ensino do Senhor, atento a inovidável compromisso. Nessas ocasiões, o irmão Lobo sentia a carência de amor e a fome de alegria. Francisco saía para os seus trabalhos de cura e de pregação, quase sempre acompanhado de Frei Leão, e o Lobo sentia carência de amor e fome de alegria. Aqui eu quero contar um caso para vocês, está no livro Gaveta da Esperança, de Chico Xavier. Nesse livro, Gaveta da Esperança, né, há o caso do Laurinho. Laurinho editou tantas mensagens que tem 4 livros, Laurinho, através de Chico. E nesse livro Gaveta da Esperança, o caso é o seguinte. Ele tinha uma irmãzinha, a Lu. A Lu tinha 12 anos. E a mãe manteve o quarto do Laurinho, com as coisas todas do Laurinho. E a gaveta do escritório do Laurinho ficou fechada. E ela ficou com a chave. A irmãzinha, a Lu, querendo falar com o Laurinho, ela escrevia, fazia desenhos e pinturas e colocava pela fresta da gaveta o irmão. E é interessante que quando a família ia lá no Chico Xavier, e Laurinho dava comunicações maravilhosas, Laurinho assinava igual como ele escrevia aqui, passava mensagem citando pessoas que nem a família sabia. Foram provas e mais provas indiscutíveis de letra e de amizades e de informações que as pessoas não sabiam, que Laurinho vive. Laurinho vive. Mas quando a família chegava lá, falava estranho, porque ele falava e respondia uma opção de coisas para a irmã Lu. Aí todo mundo falou, mas que negócio é esse? Ele falou, não, é que a minha irmã está me perguntando isso. Quando eles chegaram lá para falar com a irmã informou, não, isso tudo eu perguntei sim, está lá na gaveta. É que eu enfio pela fresta, eu entro no quarto e coloco lá. Aí abriram a gaveta, estava aquilo tudo lá, quer dizer, uma prova assim, impressionante, né? E nisso, a cachorrinha, a Pupi, começa a ficar muito tristinha, muito triste.
e muito cabisbaixa, muito carente de amor e fome de alegria. E aí o que acontece? A família volta ao Uberaba e Laurinho da outra comunicação. E o que Laurinho fala? Ah, a PUP não sabe ler e nem identificar a mensagem. Vocês sabem, os meus amigos sabem, e prova-se pela assinatura, e prova-se pelas informações, e prova-se por documentos, e prova-se pela gaveta, as informações da Lu, que Laurinho vive, mas a PUP não consegue perceber. Então vamos tratar da PUP, vamos trazer ela para o lado de cá. Aí a PUP desencarnou, para viver com o Laurinho lá, para ela não sofrer mais. Tudo bem? Gaveta da Esperança, Chico Xavier é o nome do livro. Mas então aqui é a mesma coisa, o lobo sentia isso. Ó. Mas eu quero dar uma informação aqui sobre esse quase sempre reunido a Frei Leão. Vocês sabem que é Pietro Baldi, né? Que é irmão Pedro, que é Pedro o Apóstolo. Então está aqui Pietro Baldi, né? Frei Leão. E o Divaldo Pereira Franco, no dia 7 de outubro de 1951, levando Pietro Baldi para visitar quem? Maria Dolores. Essa que ditou o poema. Né? Foi em 51 e logo em 59 ela vai desencarnar. Então faltavam 8 anos para ela desencarnar. E ela vai então ditar essa mensagem sobre o lobo e também citando o Frei Leão. Tudo bem? Bonita a história, mas eu queria apresentar algo mais extraordinário. Vocês vão ver Bezerra de Menezes falando sobre isso. Observem. Diz Dr. Bezerra através do Chico. E de 1205 até 3 de outubro de 1226, viajou muitas vezes com o Frei Leão, em peregrinações para auxiliar doentes, especialmente aos leprosos, aos quais manifestava carinho paternal, e depois de pregação, comunicando o Evangelho às comunidades da Itália, do Egito e da própria Terra Santa, é a palestra do santo e do sultão. Vocês vão ver que realmente a espiritualidade confirma. Ele teve no Egito e mais ainda, que ele ganhou uma bandeirinha do sultão Al-Kamil, autorizando ele a pregar em toda a Terra Santa. Continua falando o doutor Bezerra. Faleceu, quase nu, na porciúncula da igreja de Santa Maria dos Anjos, nos arredores de Assis. Está no livro 100 Anos de Amor, de Espíritos Diversos, publicado pelo Grupo Espírita da Prece, né? E essa comunicação faltava ali pouquinho tempo para o Chico desencarnar. Já estamos em 1998. Sigamos com o poema. Longe do irmão Francisco, cheio de carência, de amor e de alegria, longe do irmão Francisco, em todas as estradas era seguido a insultos e pedradas. Mesmo entre os servidores do convento, sofria ele um impacto violento de varadas cruéis. Chamavam-no de covarde, lobo vil, carneiro feroz, e de tanto aguentar o tratamento hostil, vendo-se um dia a sós, o irmão lobo voltou para a vida selvagem, na antiga sede de carnagem, tornando a condição a que Dante se dera nos instintos de fera. Voltando o irmão Francisco à morada de amor que presidia, depois de longa ausência, teve notícia da ocorrência, mas embora cansado e prematuramente envelhecido, a lastimar o acontecido, ante as muitas saudades do animal, embrenhou-se no verde da floresta e reencontrou o irmão lobo como em festa na vastidão da natureza, perseguindo sem pausa uma lebre, né, no caso, indefesa. Irmão lobo, o que é isso? Disse o recém-chegado. Já não te lembras mais dos ensinos de Cristo? O lobo veio a ele abatido e humilhado e responde tristonho: Santo amigo, não pude suportar as dores que sofria em vossa ausência. Acreditei que o vosso sonho
fosse realidade na existência, mas tem ainda as marcas doloridas de profundas feridas que os homens me fizeram. Toda vez que deixáveis nossa casa, tratavam-me com vara, pedra e brasa. Não vi qualquer pessoa a não ser vós nos ensinos sagrados. Que trazieis a nós? Deixe-me, santo amigo, sou lobo, apenas lobo no cerrado, fera solta nas trilhas em que sigo. Francisco, então enfermo e fatigado, replicou-lhe, porém: irmão lobo, recorda, o caminho do bem é aquele de Jesus. Devemos aceitar a própria cruz. Recorda as instruções que estudaste comigo, sentença por sentença. Deixa que eu te interprete. A lei é perdoar 70 vezes 7, qualquer ofensa recebida. A presença de Cristo é o sol de nossa vida. Volta comigo, irmão. Eu também já sofri calúnia, provação, sinto-me fatigado, mas a fé no Senhor é uma luz em meu peito. Continua, irmão lobo, de meu lado. Resguarda-me com Deus na pedra em que me deito. São Francisco sempre repousou em pedras, inclusive nos mosteiros tinha o nome dos frades, e cada um tinha a sua pedra para ser a sua caminha, e um não atrapalhar o outro na hora da oração. Então cada um tinha o seu lugar. Necessito de ti, da casa onde venho. As tuas grandes cicatrizes, dos momentos que julgo infelizes, são feridas irmãs das úlceras que tenho. O lobo cabisbaixo acompanhou o amigo, fez-lhe guardião na espereza do abrigo, onde Francisco, dantes forte, pôs-se em chaga, olha aí as marcas de Francisco, na mediunidade do Chico, e oração para aguardar a morte. Fim daquela existência engrandecida e bela, desencarnação de São Francisco, no dia 3 de outubro, porque foi na noite do dia 3, né? E que se celebra depois das 6 horas como dia 4. Por isso que a gente celebra o nascimento de Jesus 25 no dia 24, porque isso é o calendário judeu. O calendário judeu começa às 6 da tarde, tudo bem? Por volta das 6 da tarde. Então, voltando, fim daquela existência engrandecida e bela, o irmão lobo fugiu para o bosque vizinho, algo desatinado, como alguém que se vê desamparado, sem rumo e sem caminho, em súbita carreira. Ouvido no convento, notou-se que ele uivava a noite inteira, e porque se calara de repente, quando o sol regressou resplandecente, o irmão de Francisco foi à mata, decidido a trazê-lo no máximo zelo para a vida de paz, de serviço e conforto. Mas, surpreso, encontrou nas pedras do cerrado um corpo de animal abandonado. O lobo de Francisco estava morto. Será que, como a Pupi foi morar com Francisco no plano espiritual? Pergunte ao Chico, pergunte ao Francisco, pergunte próprio como é que é? A porta dentro da alma, tá? E aí, o que fizemos? Pegamos a estrada de volta, já estava escurecendo, e voltamos lá para Assis. Só foi um bate e volta, onde que passamos o dia na loucura de Gúbio, vendo e estudando várias coisas de loucura. Loucura mesmo? Quem é louco? E aí, voltando, chegamos lá na cidade de Assis. Vimos a beleza daquela catedral, daquela Basílica de São Francisco, que passou a ser antes do Vaticano, que foi construído em 1500 o Vaticano. Ela, naquela época, em 1230, era a igreja mais rica e a maior da Europa. Completamente diferente dos princípios franciscanos. E ali está o corpo de São Francisco. Quem é louco? E chegando lá em Assis, fomos para o Hotel Giotto. E da varanda do Hotel Giotto,
do terceiro andar, contemplamos esse sol. Depois de um dia de loucura, vimos essa loucura no céu, né? Esse irmão vento da canção do Frater Sol, né? Do Frater Sol. Esse fogo imenso, em brasa. O céu ardia e eu refletia profundamente. Que bênção ter vivido uma loucura de dia com tantos loucos lá em Gubbio. Eu pensei assim, um dia, com certeza, um dia eu vou falar para os meus colegas lá do IBS, entenderam? Fiquem com Deus.